então eu fiquei responsável pela transição defensiva dos mesmos lances. Portanto, tenho aqui uma pequena apresentação para partilhar convosco. Ora, portanto, na primeira situação, o meu defesa central, eu considerei este sistema num 3-4-3, portanto, 3 centrais, 2 alas, 2 médios interiores e 3 avançados. Para esta situação, ok? Mediante a posição dos bonecos, pensei que seria esse o sistema que estava aqui. Sim. Pode ser o médio defensivo a baixar, mas exatamente, sim, sim. Eu considerei como sendo os três defesas centrais, está bem? Portanto, que comportamento, a pergunta era que comportamentos deve ter os defesas centrais e o resto da equipa, e portanto, só aqui nas minhas animações elas vão estar por partes, mas é lógico que numa situação de jogo real a reação é de toda a equipa ao mesmo tempo. Eu só criei aqui as diferenças para tentar demonstrar um pouco melhor quais são as minhas ideias em relação a este tipo de situações. Então, nesta primeira situação, quais foram os comportamentos dos defesas e do resto da equipa? Portanto, o meu defesa central faz a asneira, não é? Passa a bola para o avançado. Portanto, tenta logo pressionar o portador da bola, só que ele consegue sair em drible. Os meus dois defesas tentam logo fechar o corredor central. O guarda-redes encurta a distância do portador da bola e pronto. E isto em último caso, se tivesse que se fazer ali um penalti, era penalti. Ok? Portanto, sobretudo se tivéssemos, vamos imaginar que isto era um dos últimos lances do jogo, se tivesse que fazer um penalti, fazia um penalti. Portanto, encurtamento do espaço, recuperação lá rápido, tanto dos alas como do médio central, aqui os avançados, como dos médios centros, desculpa, aqui os avançados não pus porque a intervenção seria quase nula, dada a distância que eles estavam da baliza, sendo que isto era um lance logo à entrada da área, portanto, pouco ou nada poderiam fazer. Portanto, a ideia base é pressão ao portador da bola, fechar o corredor central pelos outros dois defesas centrais, desculpa, e o guarda-redes encurtar a distância entre a baliza e o avançado. E, portanto, naquela situação, peço desculpa, também estava a responder à situação à hipótese D, que era o defesa central fechar o espaço central. Portanto, isso tinha que sempre que acontecer, fosse o avançado para fora ou fosse para dentro, como foi o caso. Pronto. Na segunda situação, em que vai acontecer a mesma coisa, não é? Só que neste caso o meu defesa vai fechar por dentro, obrigando o jogador a ir por fora, não é? Portanto, fecho outra vez em encurtamento dos guarda-redes. Neste caso, o ala do lado da bola ajuda a pressionar o portador da bola, e os médios interiores e os extremos e os avançados tentam recuperar posições exatamente para equilibrar a equipa defensivamente. Sim. Estava a dizer, campo pequeno, fechar logo, o mais depressa possível. Portanto, na segunda situação em que o meu extremo vai perder a bola, qual deve ser o comportamento dos colegas? E, portanto, o comportamento basicamente é o mesmo. Ele perde a bola, pressão logo sobre o portador da bola, e os jogadores que estão mais próximos do centro de jogo tentam logo aproximar-se, tanto em largura como em profundidade, e os restantes jogadores, aqueles que se encontravam mais longe da bola, tentam equilibrar a equipa defensivamente o mais rápido possível. Portanto, no corredor central, libertando totalmente o corredor do lado contrário quando nós perdemos a bola. Relativamente à terceira situação, o médio centro vai perder a bola e aqui, visto ter jogadores perto, o que queres que a tua equipa faça, portanto, eu aqui vou falar exatamente de tudo o que eu quero que a minha equipa faça em transição defensiva. Portanto, o jogador perde a bola e rapidamente pressão imediata ao portador da bola. Isto tem a ver com mudança de atitude dos jogadores, do momento ofensivo para o defensivo.
aproximar a equipa logo ao centro de jogo, tanto em largura como em profundidade, como tinha falado há pouco. Temos que dominar o desarme, a interseção e a carga. Temos que cortar as linhas de passe para fora do centro de jogo. Por outro lado, temos que fechar a equipa para haver apoios permanentes, ou seja, temos que dominar as ações coletivas das compensações, os desdobramentos e as dobras. Temos que apoiar os colegas que estão a pressionar o adversário e temos que fazer movimentos diagonais para rapidamente conseguirmos fechar a equipa. A nível de fechar as linhas defensivas, para entrar em organização defensiva. Portanto, temos que obrigar o adversário a jogar para os corredores laterais ou jogar para trás, dar as linhas de passe de modo a fechar o corredor central e proibir as penetrações na linha da defesa, na última linha defensiva. Relativamente à quarta situação, em que pedes qual é o comportamento dos diferentes setores à perda de bola. Portanto, nós vamos perder a bola e o central vai recuperar a bola. O que eu quero é que o meu avançado, o que está mais perto da bola, rapidamente pressione o portador da bola e os dois alas que fechem no corredor central. O setor médio tem que aproximar-se rapidamente ao centro de jogo, mais uma vez, em largura e profundidade, e o setor defensivo tem que recuperar defensivamente para ficar organizado, para entrarmos então em organização defensiva. De relembrar que em todas estas situações, e até pensarmos aqui no segundo gol que Portugal sofreu hoje, naquela transição, se o Danilo tivesse feito falta logo no início da jogada, possivelmente não teria dado gol, não é? Sim. E aí há outra questão, Vítor, já agora que estás a tocar nisso, Claro. que é, Portugal está a ganhar o jogo 2-1 fora, um jogo difícil, não se pode expor daquela maneira. Exatamente. Portanto, e isto é uma coisa que eu digo às minhas equipas. Se nós não conseguimos pressionar, se nós não conseguimos recuperar a bola rapidamente e vemos que vamos estar em desequilíbrios lá atrás, fazemos falta. Faz parte do jogo. Portanto, por último, nós perdemos a bola e a equipa adversária consegue uma situação de 3-2 contra os nossos centrais. Então, o que é que eu pretendo nestes momentos? Neste momento, quando eu estou em inferioridade numérica a sofrer um contra-ataque, os meus defesas centrais baixam no jogo. E baixam porquê? Baixam porque, ao baixar, nós vamos ter o guarda-redes para equilibrar, para passar para uma situação de 3-3. Por outro lado, vai dar tempo para os restantes jogadores da minha equipa recuperar defensivamente e assim tentar recuperar a bola. Portanto, eu não tento controlar a profundidade, eu não tento sair a tentar recuperar a bola, não. Vai em contenção, sempre atrás, até à entrada da área, esperando que a equipa recupere defensivamente e, ao mesmo tempo, contando para o apoio de mais um jogador que, ao fim e ao cabo, é o guarda-redes. E pronto, basicamente, os defesas recuam, os laterais tentam recuperar rapidamente, como a restante equipa, e o guarda-redes vai orientando as ações dos companheiros, nomeadamente dos dois centrais. E, basicamente, é isto que eu tinha para vos apresentar. Situações que o Joel expôs.